Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou passando por aqui para para falar um pouco sobre a terapia hipnossistêmica com vocês, né? É uma das novas terapias que eu trabalho atualmente, né? Além da psicanálise. E tem várias outras técnicas, como trabalhar com os arquiturianos, que trabalham o amor incondicional, o reiki, cromoterapia, né? Os florais de Bach, regressão, e entre outras técnicas. Mas a hipnossistêmica é uma técnica que ela está com todas essas técnicas, né, dentro dela. São 5 encontros, e nesses 5 encontros a gente vai fazer um começo, meio e fim, né? E como assim a gente tem, como tudo evoluiu, né, nesse tempo agora de transição planetária, e também as terapias elas devem evoluir, né? Então a busca dessas pessoas que criaram novas técnicas, que estão em busca de uma cura, né, rápida, assim como a gente tem a tecnologia, os avanços tecnológicos têm surgido muito. Então a intenção é que a gente tenha uma terapia que dá um resultado mais rápido, né? E que a gente não sofra tanto como as outras terapias, né, antigas, as cartesianas. Só que eu acredito que todas têm um porquê e a necessidade, né? Com a psicanálise, por exemplo, eu tendo com ela, eu entendo que o conhecimento é preciso, né? Como Freud sempre dizia, aprenda todas as técnicas, leia todos os livros, mas estando com um cliente, um paciente, seja apenas duas almas conversando, né? E aí que a gente tem que ter esse amor incondicional para tratar o próximo. Então, a hipnossistêmica ela veio, né, de um hospital na Alemanha que criou a terapia constelação familiar. Então, a base dela é na constelação familiar, onde a gente tem técnicas, 5 técnicas, um passo a passo, uma preparando para a outra, para a gente chegar na onde está o pai e a mãe, que é onde nossos traumas, que é de 0 até os 7 anos, estão todos instalados ali. E o nosso pai e nossa mãe está ligado a todas as mulheres e os homens da nossa vida que a gente vai lidar, tanto no trabalho, como no relacionamento, como no dia a dia, em tudo, né? Então, como o lado direito representa a mãe, o lado esquerdo representa o pai, se esses dois lados não estão alinhados na nossa vida, a nossa vida não anda, né? Então, às vezes as pessoas assim, passam problemas financeiros e não consigo saber por quê. Eu tenho um problema de relacionamento, não sei por quê. Enfim, todos os traumas, eles estão relacionados à nossa infância, aos nossos traumas, ao nosso inconsciente, que ele vai trazendo, só repetindo, né? As nossas crianças que choram. E a gente não tem uma criança só que chora. Nós temos milhões, porque o nosso inconsciente ele é infinito de crianças lá dentro, né? De outras vidas, de questões nossas. Enfim, tem muita coisa que a gente não consegue nem saber o que está ali dentro. E aos poucos essas crianças vão chorando. E esse trabalhar de terapia, de autoconhecimento é isso. Olhar para as nossas crianças, entender os processos dessa vida e começar, né, trazer isso à tona e ressignificando isso, né? Limpando essas crianças, acalmando elas. E quando a gente sabe lidar com cada uma delas, fica mais fácil a gente prosseguir a nossa vida e ter uma vida com mais qualidade, né? Uma qualidade de vida melhor. Não que os problemas vão acabar, mas você se conhecendo, você passa a saber como lidar com as situações que vêm na sua vida do dia a dia. Entender os seus processos, entender os sentimentos, né? Saber quando o sentimento é do outro e não é seu, né? Colocar as pessoas no devido lugar delas e você puder escolher a sua vida, fazer as suas escolhas, né? A partir do seu autoconhecimento, você consegue direcionar as pessoas que elas não entrem na sua vida e nem você, né, passe a viver a vida dos outros. E quando a gente aprende isso, que é um processo doloroso e muito interessante e intenso, porque cada um tem uma história diferente, né? E aqui a gente não tá para julgar ninguém, porque cada história é única e é valiosa, e a gente tem que ter isso, tem que entender isso e passar a acreditar em nós mesmos, né? E confiar na nossa história, ter orgulho dela, por mais triste que seja, mas é a sua história. E cada um vai ter uma diferente, né? Não vai ter ninguém aqui que não passou por nada ruim. E a nossa vida é isso, né? É como um bordado. A gente vê aquela flor maravilhosa, um pássaro lindo, né, no crochê ali, mas por trás daquilo é um emaranhado de linhas que a gente não entende o porquê daquilo tudo, né? Então são pessoas que vêm na nossa vida, situações que a gente tem que viver,
vidas passadas, enfim. É um leque de situações, né, que a gente, ainda às vezes o véu não caiu, né, a gente não está pronto para lidar com aquilo, não está preparado psicologicamente para lidar com essas situações. Então são coisas que às vezes não é aberto para a gente de vez. E a partir desse autoconhecimento, né, que é encontrar as suas sombras dentro de você, né, ir lá no fundo da caverna de Platão, né, e entender os nossos processos, encontrar o dragão lá dentro, né, e lutar com ele e aceitá-lo, né, de uma forma doce, conversando, trazendo para a sua vida atual, você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais doce. E quando você faz isso, você sobe no patamar, você meio que vira um iluminado, como as pessoas dizem, né? O iluminado é você se conhecer, nada mais que isso. Você saber os seus processos, onde você quer ir, ter um propósito de vida, viver o seu propósito espiritual, né? Que cada um tem um dom nato para que veio viver. E hoje a gente busca muito na parte material, de buscar o dinheiro, de ter as coisas, e a gente às vezes faz coisas que não estão no nosso propósito. E por não estar no nosso propósito, a gente acaba sofrendo. E a maioria das pessoas passam por isso, né? Quando chega lá nos 27, 28 anos, não encontrou o propósito de vida, a vida começa, né, a avisar, porque tem os centênios, cada 7 anos nossa vida muda. E esses centênios, ele tem uma história para cada um, né? Então a gente tem que olhar bem esses centênios, porque com os 20, por exemplo, o terceiro centênio com 27 anos para 28, você vai ter meio que um despertar. Se você não vive o seu propósito ainda, vai vir. Comigo veio com os 27 anos. Com 27 anos eu me mudei de um país para outro, eu renasci porque eu fiquei, né, eu perdi a minha fala porque a língua era outra, então eu fui entrar para dentro de mim, enquanto que eu não falava a minha língua, eu só olhava para os outros, ajudava os outros, não olhava para mim. Quando eu fui meio que obrigado a vir para cá, né, a imigrar, foi um olhar para dentro de mim, porque eu fiquei quase 5 anos sem falar a língua, nesse processo aprendendo, mas não falava com fluência. Então, como eu era muito tímido, eu não conseguiria falar mesmo errado, não praticava, falava muito pouco. E então nesse processo foi um processo de introspecção, de luto, que durou mais ou menos uns 2 anos, esse luto meu, né, de ter que meio que renascer mesmo, porque você morre, né, no seu país que você estava, você vem para outro país e você renasce com um documento novo, com tudo novo. É um processo, né, para você ter um documento, para você ter uma vida nova, para você ter uma profissão nova. Então tudo que você é no seu país, você perde toda essa identidade. Então eu meio que renasci nesse processo, né? E quando eu me lidei com 27 anos, que eu tinha uma faculdade, que eu tinha uma profissão, que eu tinha um trabalho, e eu cheguei aqui e eu não tinha nada daquilo, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sem falar a língua, sem poder me comunicar, sem ter o meu ego, né, inflado, tinha que acabar, porque o ego também não existia mais. Eu tive que criar um outro ego para mim, e o meu eu tive que matar, e foi uma dor muito grande, né, liberar essas energias, liberar esses sentimentos, esses bloqueios que eu tinha, para viver uma nova vida, né? Então, assim, foram 5 anos árduos e que eu luto até hoje, porque cada dia tem uma coisa diferente, né? E estar aqui também não é algo assim que você, mesmo com 5 anos, que esses problemas acabam, né? Tem sempre uma batalha, mas eu tenho um propósito de vida, e esse propósito de vida meu hoje é trabalhar com as terapias, é trabalhar com o que eu gosto e buscar esse meu caminho, né? E hoje eu consegui encontrar esse propósito de vida, hoje eu consegui me alinhar. E quando você se alinha nesse processo seu, claro que você pode fazer várias coisas, né? Eu faço, por exemplo, cabelo, eu faço maquiagem, eu faço bolo, eu faço terapia, mas tem algo que te toca mais, né? Tem algo que é assim, nossa, isso é especial. Para mim, são duas coisas que são especiais. Quando eu estou fazendo bolo, eu estou assim em êxtase, e quando eu estou atendendo terapia. São duas coisas que, tipo assim, eu não estou em mim, meu ego não existe nessas horas, né? Eu consigo ficar assim horas e horas fazendo e eu não me canso, né? E buscar conhecimento nessa área não me cansa. Então todos os dias eu estou lendo livros, vendo live, o tempo todo eu apago do meu mundo, né, material, assim, na questão de ver coisas de televisão, de Instagram, de coisas que, né, a maioria das pessoas vê. Eu não consigo viver mais isso. Por quê? Porque eu tenho um tempo, eu estou vendo um livro, um audiobook ou uma palestra espiritual, ou algo na área de terapia, um conhecimento novo. Eu estou sempre buscando algo nessa área, porque eu estou no meu propósito. E quando a gente encontra isso, isso é divino, é libertador. E onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você pode fazer isso,
né? E às vezes a gente acha assim, não, eu não vou prosperar aqui onde eu vivo, é um lugar pequeno, é um lugar estranho, é um lugar que não tem muita gente, ou enfim, né? As pessoas não aceitam muito. É mentira da nossa mente, que ela não quer que a gente viva aquele propósito, porque ela quer nos salvar do que ela acha que é certo, né? Mas vai vir, porque quando você entra no seu propósito, o universo ele traz as pessoas certas para você, ele traz os caminhos para você, né? A nossa centelha divina, que é o nosso anjo da guarda, como você quiser chamar, ela vai direcionando e ela tem várias milhões de formas de mudar a sua vida. E às vezes a gente olha para um caminho só, fala assim, eu tenho que fazer esse processo e ficar só naquilo, e não é. Quando a gente não abre esse leque e através da limpeza de traumas, limpezas de paradigmas, né, desses processos nossos inconscientes, que a gente tem que ir limpando essas cartazes, né, trazer para fora isso, para que o nosso inconsciente ele se limpe e nossa essência, nossa divindade, ela trabalhe em nós, né, essa vida espiritual, essa inteligência espiritual trabalha em nós, é preciso limpar e se permitir ao novo, né? E quando a gente se permite ao novo, a gente se abre para o mundo, para tudo que há de bom. Porque a nossa cultura, ela é patriarcal, então a gente foi limitado muito tempo, né? Pelas religiões, pelas culturas, né? Dos nossos avós, bisavós, que só foi passando, repassando de pai para filho, né? E a gente ficou muito limitado. Então, quando a gente se abre para esse novo, e essa terapia hipnossistêmica ela faz isso, é um olhar amplo para o outro, para o mundo, para o que está diante de você, né? Dos seus propósitos, do que você quer. Então, ela traz esse alinhamento, fazendo com que a sua biologia trabalhe a seu favor. Porque ficou muito separado, né? A religião cuidava do espiritual e a medicina, a ciência cuidava da medicina, da matéria em si, né? Da parte científica. Mas a biologia do corpo ficou de qualquer jeito. Então, se a gente não alinha isso, que é um triângulo, né? Que seria corpo, mente e espírito, fazer com que a nossa biologia trabalhe a nosso favor, a gente não consegue lidar com as situações. Então, não equilibra. E a intenção dessa terapia é fazer com que a nossa biologia trabalhe ao nosso favor. O que ela faz? Porque nas terapias convencionais, a gente trabalha a mente, né? Repete, né? Aprende que a gente tem que fazer uma técnica nova, que nosso cérebro só aprende com impacto ou repetição, né? Mas a nossa biologia não entende nada. Por quê? A nossa mente, ela evoluiu muito. Vamos colocar aí 500 vezes a mais, nossa mente evoluiu. Mas a nossa biologia não. A gente não vive pelo sentimento, pelo desejo, pela dor, né, o nosso corpo. A gente tudo que realiza a nossa vida é o sentimento, né? Então a gente vive ainda no sentimento lá dos homens da caverna, que precisa caçar, o medo da perda, o medo de não ter amanhã, né? A ansiedade, a insegurança, tudo isso. Então a intenção da hipnossistêmica é fazer com que a nossa mente, corpo, mente e espírito trabalhem junto. Quando a gente faz isso, a gente alinha a nossa biologia, alinha o nosso mental e o espiritual, para que a nossa vida comece a andar, né? E a nossa biologia, ela vai fazer com que você mude, né? Crie novos hábitos, porque nossas células elas estão lá ainda dormindo, né? Elas estão só repetindo o que elas aprenderam há muitos anos. Nosso DNA está lá repetindo, né? E quando a gente faz isso, faz esse alinhamento estrutural da biologia, né? Da nossa mente e do espírito, a gente consegue dar um passo à frente, né? E a base é constelação familiar, com outras técnicas dentro, com imaginação, com hipnose, com outras técnicas dentro dessas técnicas da hipnossistêmica, né? Que vai trazer esse alinhamento vibracional para você, tá bom? Então, eu queria deixar aqui para vocês um relato disso, né? Eu tenho vários vídeos aqui de clientes que já fizeram comigo e teve um bom resultado com a hipnossistêmica. E queria deixar aqui para vocês que têm interesse de fazer isso, me chamem no direct, tá bom? Será um prazer poder atender vocês. Eu tenho uma agenda agora meia curta, porque eu tenho outros trabalhos aqui, né? Onde eu moro. Eu tenho outra agenda aqui também, então eu tenho dias limitados. Eu tenho 2 dias só que eu atendo no Brasil. Tá? Mas será um prazer poder falar com vocês, trocar uma ideia e no que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Deixo um carinho muito grande para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus.